Estamos em Lisboa, na Web Summit, num dos maiores encontros de novas tecnologias da Europa. Aqui fala-se de internet e das grandes possibilidades que nos oferece a revolução digital. Mas fala-se também dos efeitos secundários que essa revolução pode ter sobre o mundo, muitos deles negativos. É com prazer que recebemos um chefe de governo europeu, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel. Senhor primeiro-ministro, obrigado por falar com a Euronews. Qual é o peso da economia digital no Luxemburgo e que inovações surgiram graças a esse setor? Talvez o meu país não seja muito grande em termos de tamanho, mas do ponto de vista da economia digital estamos entre os mais avançados. De acordo com os rankings elaborados em Davos, por exemplo, tendo em conta rankings internacionais, estamos sempre entre os 10, 15 ou 20 países mais avançados. E a agenda digital é uma prioridade dos europeus. Competimos com os Estados Unidos e com os países asiáticos, pelo que é importante definirmos uma estratégia comum. No nosso caso, a presença digital é algo real. 5% dos empregados no Luxemburgo estão ligados ao mundo digital. Isto é só um começo. Há sempre obstáculos nas redes que acabam por impedir o acesso da parte dos cidadãos a bens e serviços. De que forma tem o mercado único europeu feito esforços para a adaptação da União à chamada era digital? Existem ainda algumas barreiras legais. Em que ponto nos encontramos? Fala-se muito do problema, mas pouco foi feito até agora. Há alguns anos que falamos do chamado Mercado Único Digital. Faço parte do Conselho Europeu para as Telecomunicações, onde falamos sobre o tema, mas a verdade é que vemos muito poucos resultados. Houve muitas iniciativas, mas que tiveram poucos resultados em termos legais. No caso dos Estados Unidos, uma startup criada tem um mercado de mais de 300 milhões de pessoas e uma só legislação. Na Europa, uma empresa tem um mercado de 500 milhões de pessoas e 27 ou 28 legislações diferentes. Ou seja, é preciso que uma empresa se adapte às leis de cada país para estabelecer mercados e para existir nos diferentes países. Por isso é importante uma legislação comum e um regulador comum. Mas uma economia digital evoluiu muito depressa e às vezes tenho a sensação de que vamos a uma velocidade de caracol quando temos de nos adaptar a diferentes legislações. Fale-nos um pouco do que tem acontecido estes dias depois das notícias relacionadas com a publicação dos chamados Paradise Papers. Foi algo que o surpreendeu? Qual foi a sua reação? Não, já disse várias vezes que a harmonização fiscal é algo muito importante para o grão-ducado do Luxemburgo. Mas a harmonização fiscal não significa que todos paguem os mesmos impostos, mas sim que evitemos a dupla tributação e, ao mesmo tempo, o não pagamento de impostos. O meu país não é o mesmo de alguns anos. Deixou de fazer parte de qualquer lista negra cinzenta, por exemplo, da OCDE. No Luxemburgo pensamos que é importante abordar este tema e evitar que certas empresas não paguem impostos. Quando se deu o caso conhecido como LuxLeaks, todos disseram imediatamente, claro, é Luxemburgo. E depois descobriu-se que esses casos aconteciam em toda a Europa, ou seja, enfrentamos um Euroleaks. E agora sabe-se que a situação acontece no mundo inteiro e existe mesmo de forma legal. Insisto, são atividades legais. A legalidade está presente, mas devemos agir de acordo com as regras morais e dizer que não é possível que não paguemos impostos. Foi um trauma nacional o caso LuxLeaks. Como viveram as pessoas essa época? O que aconteceu foi que se tratava de uma situação legal. Tudo o que existe é legal, mas por outro lado, bem, relativamente às pessoas, como posso eu explicar que existam pessoas que ganham milhares de euros e que não paguem impostos? E que alguém com uma pequena empresa tenha de pagar todos os impostos? É preciso encontrar leis que obriguem todos a pagar impostos. É verdade que o Luxemburgo modificou várias regras a nível fiscal no ano passado para impedir certos esquemas considerados abusivos da parte de multinacionais presentes no país. Mas, ao mesmo tempo, parece-nos que o Luxemburgo coloca ainda alguns entraves nesse sentido a Bruxelas. Porquê? De maneira nenhuma. É importante que paremos para pensar. O mercado dos nossos dias é um mercado europeu ou um mercado mundial. Sobretudo quando falamos da economia digital. Aqui, na Web Summit, é preciso saber se nos convém cobrar impostos mais elevados do que os Estados Unidos ou certos países asiáticos. Penso que é importante encontrarmos uma legislação a nível da OCDE ou que tanto os Estados Unidos como os outros países participem no sistema fiscal comum.
participe à une fiscalité qui soit commune. A evasão fiscal é um tema que irrita os europeus e que nos leva a um sentimento de frustração geral da parte dos cidadãos. Gostaria de colocar-lhe uma questão. Depois do Brexit, depois de Trump, as posições extremistas, o populismo, a Catalunha, como chegámos nós até aqui? O que acontece é que as pessoas têm dúvidas e questões, mas também queixas, e nós continuamos a dizer às pessoas que vamos encontrar uma solução. As pessoas esperam por essa solução. As pessoas gostariam que existisse uma política comum, por exemplo, para as migrações, como para a gestão das nossas fronteiras. As pessoas gostariam de saber, depois do Brexit, que o Reino Unido não vai ter vantagens em relação a outros países por ter escolhido deixar a União Europeia. As pessoas têm perguntas e devemos encontrar as respostas. A Europa é mais do que um mundo das finanças e da economia, é também um mundo de valores, a começar pela solidariedade, e é preciso que nos lembremos disso. Relativamente às negociações sobre o Brexit, temos a impressão de que estamos perante um diálogo de surdos. Mas o Sr. Primeiro-Ministro disse que os britânicos são hoje mais realistas do que há 6 meses. O que quis dizer com isso? Sim, há 6 meses dizia-se que um não acordo seria melhor do que um mau acordo e falava-se do chamado hard Brexit. Algo que continua a ser ouvido em Londres. Mas que se ouve menos, e que se ouve menos também em Bruxelas. E agora há uma aproximação dos pontos de vista de Londres e de Bruxelas, enquanto há 6 ou 7 meses havia 2 formas distintas de ver as coisas. Mas as pessoas querem conversar para encontrarem uma solução correta. Qual é a sua relação com Jean-Claude Juncker? Muito boa, 2 luxemburgueses no Conselho Europeu, algo que não acontece todos os dias. Aconteceu com Jacques Santer e Jean-Claude Juncker, mas mais do que um luxemburguês, ele é hoje o pai da Comissão Europeia. Do Luxemburgo saíram vários primeiros ministros muito importantes para a Europa. Jean-Claude Juncker, Jacques Santer ou Gaston Thorn. E o senhor tem ambições a nível europeu? É jovem, mesmo um dos mais jovens primeiros ministros europeus. É muito simpático da sua parte desejar-me êxito numa carreira a nível europeu. Sou o primeiro-ministro do Luxemburgo até às eleições do próximo ano e espero continuar com o meu mandato. Tenho uma missão, modernizar o meu país. Quero que o meu país esteja entre os líderes europeus. E hoje podemos falar de um crescimento e de redução do desemprego e sei que tenho uma missão na qual devo continuar. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. C'était une excellente conversation. À très bientôt. Très très bonne journée et revenez. Merci. À bientôt.